culto na nossa vida, amém? Você crê nisso? Você veio cultuar a Deus? Prestar o teu melhor culto a Ele? Então te anima aí, meu irmão, te anima aí, minha irmã, porque está tudo bem, amém? O tema da ministração de hoje é vai tudo bem. Pergunta ao irmão que está aí do teu lado, se vai tudo bem na vida dele. Pergunta assim, vai tudo bem, irmão? Pergunta para o outro para não ficar com ciúme, vai tudo bem? E agora é a vez de você responder. Então no 1, 2, 3 a gente vai responder juntos, amém? Então vamos lá, para ficar bem bonitinho, coral nessa noite. Eu não canto, né? Mas posso fazer um coral. 1, 2, 3, vai! Amém. Você crê no que você acabou de falar? Vai tudo bem. Podem sentar, a gente vai ler um bocadinho, então a gente vai ler sentado. Se você puder, por gentileza, abre a palavra do Senhor na segunda carta a Reis, segundo livro do Reis, capítulo 4. E a gente vai ler do 8 ao 37. Quando a gente pergunta para alguém, faz esse tipo de pergunta, se vai tudo bem, muitas vezes a gente automaticamente responde, vai tudo bem. E às vezes a nossa casa está desmoronando, não é verdade? A casa que eu falo espiritual. Às vezes está tudo de cabeça para baixo. Aí o irmão vai e pergunta, está tudo bem? Aí a gente vai e diz, está tudo bem. E muitas vezes parece que essa resposta é uma negligência da nossa parte. Porque tem coisas que sim a gente precisa de ajuda. Tem coisas que sim, a gente precisa falar para uma outra pessoa, para o irmão, para alguém de confiança, o que nós estamos passando. Só que deixa eu te dizer uma coisa, a gente precisa abrir a nossa boca para a pessoa certa e no lugar certo. Amém? Então Deus te trouxe hoje no lugar certo, para você abrir a tua boca para a pessoa certa. E eu tenho certeza que se você não entrou aqui nesta noite dizendo que vai tudo bem, você vai sair daqui declarando essa palavra. Aconteça o que acontecer na sua vida, você vai dizer, com Jesus, vai tudo bem. Segundo Reis, capítulo 4, do 8 ao 37. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido, vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi, tem gente que diz Geazi, eu prefiro falar Geazi, vá chamar esta sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela, a senhora nos tem tratado com muito cuidado, o que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido, eu estou bem, vivendo no meio do povo. Então o profeta perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filhos, e o marido dela é velho. Eliseu disse, vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher, por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz a um filho, como Eliseu tinha dito. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai que estava no campo com os ceifeiros. De repente ele disse a seu pai, ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos seus servos, leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia. E então morreu. Tem dizendo na sua Bíblia aí, morreu também? Ou é só na minha? Tem morreu? Então morreu. Ela subiu e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse, mande-me um dos seus servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou,
por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela respondeu, não faz mal. Então, ela mandou preparar o jumento e disse ao seu servo, pegue as rédeas e vamos, não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo, veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela, vai tudo bem com você, com seu marido, com o menino? Ela respondeu o quê? Vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse, por acaso eu pedi ao Senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Então o profeta disse a Geazi, cinja os lombos, pega o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não o cumprimente. E se cumprimentar você, não responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, a mãe do menino disse, tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz, nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse, o menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então, ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro. Tornou-se a subir a cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse, chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse, pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra. Pegou o seu filho e saiu. Amém? Eu precisava ler o texto todo para que você entendesse um pouco da história. E esse texto que nós acabamos de ler, pode apagar as luzes, fala sobre a mulher sunamita. Uma mulher que era uma mulher sábia e uma mulher de muita fé. Uma mulher de nome desconhecido, a Bíblia não relata o nome dessa mulher, mas que seu testemunho de vida atravessou milhares e milhares de anos até chegar a mim e a você. Essa mulher, ela é um exemplo de fé. Ela lutou pelo seu sonho, ela não deixou morrer a esperança, ela passou por momentos difíceis, mas confiou em Deus e não se decepcionou. Desde o início a gente está entoando louvores aqui, dizendo que a gente olha para o monte, de onde vem o nosso socorro, que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, e não foi nada combinado não, mas Deus ele prepara um ambiente, e eu creio que Deus ele está aqui, amém? Amém? E o nome pela qual essa mulher, ela ficou conhecida, foi pela cidade que essa mulher morava, que era a cidade de Sunem. E Sunem era um solo fértil, era favorecida pelos crescimentos dos grãos, proporcionando grandes colheitas. E de acordo com a história, a mulher sunamita, mesmo vivendo em uma terra fértil, ela era infértil. Ela sofria de infertilidade. E o profeta Eliseu, exercendo o seu ministério, ele saía frequentemente de sua casa em Samaria e percorria cerca de 56 quilômetros para chegar ao Monte Carmelo. Local onde Eliseu se dedicava à oração, buscando a orientação de Deus. Era uma viagem longa, era uma viagem cansativa, consumia muito as energias de Eliseu e de seu amigo Geazi. Eliseu e Geazi, para chegarem ao Monte Carmelo, precisava passar por Sunem. E o Monte Carmelo tinha 525 metros de altura. Tinha, não tem. E a sunamita certamente observava de longe o profeta e seu discípulo que estavam constantemente por aquelas terras para buscar a Deus. E sabe o que é interessante, igreja? É que a sunamita, ela enxergou algo que toda uma cidade deveria ter visto e não viu. Porque nessa época era comum que as pessoas pudessem hospedar outras pessoas que viessem de uma terra distante.
Só que naquele momento, a única pessoa que foi hospitaleira com Eliseu foi essa mulher sunamita. E Sunem era uma cidade próspera, em que seus habitantes poderiam ter facilmente oferecido alimento, abrigo para aqueles homens que estavam a serviço de Deus, a benefício de toda a humanidade, de toda a nação. E o primeiro ponto que a gente vai ver nessa história dessa mulher sunamita é que essa mulher, ela era uma mulher hospitaleira. Tinha hospitalidade na casa dela. Eu não vou ler porque nós já lemos, mas fala nos versículos 8 e no versículo 9, que certo dia ela estava olhando, viu Eliseu passando e ofereceu comida. E depois ela foi lá e disse a seu marido, pediu para que fosse construído um quartinho em cima do seu sobrado. E a sunamita, ela tem esse discernimento espiritual. A sua atitude de ajudar o profeta Eliseu e Geazi refletiu o zelo e o amor a Deus que ela possuía em seu coração. Ela era uma mulher bondosa e hospitaleira. E ela, que pensava que ter um homem de Deus em sua casa, estava representando a oportunidade de ela ter um maior contato com o espiritual. E não era diferente. E para ela fazer o bem àquele homem de Deus, era como se ela estivesse honrando ao próprio Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, não é jargão não, mas quando a gente repete aqui várias vezes na nossa igreja, que quando a gente serve pessoas, a gente serve a Deus. E quando a gente serve a Deus, a gente serve pessoas. É bíblico. Era o que essa mulher fazia. Ela servia a Deus, servindo ao profeta, honrando ao profeta. Só que a gente está numa geração de mimimi, que quando a gente vai honrar profetas, vai honrar pastores, tá babando. E a gente precisa entender que quando a gente serve aos nossos irmãos, serve ao profeta dessa casa, nós estamos servindo ao próprio Deus. Essa precisa ser a motivação dos nossos corações. A sunamita, em uma atitude de amor para com Deus, e o seu profeta Eliseu pede ao seu marido que construísse um quarto na parte superior da sua casa, onde poderia abrigar Eliseu. E o acesso ao piso superior da casa era feito por uma escada do lado de fora do imóvel. E o cômodo de cima era muito mais fresco e ventilado. Oferecia um melhor isolamento do barulho e dos sons que vinham da rua. E assim Eliseu não seria incomodado e teria mais privacidade para buscar a Deus em suas orações. Então presta bem atenção nisso quando você lê esse texto. Ela não fez um quartinho no sobrado fora da casa porque ela não queria que Eliseu tivesse acesso à casa. Não, ela naquele momento deu o seu melhor. Eu vou fazer um quarto no lugar ventilado. Eu vou fazer um quarto no lugar que não tem barulho, no lugar que não tem distrações. E assim o servo do Senhor pode ter um momento a sós com Deus. Isso é discernimento espiritual. Ela pôs os seus bens a serviço do Senhor. Eu também não vou ler, mas diz aqui que quando ela pede para o marido dela construir o quarto, está lá em 2 Reis 4:10, ela não pede apenas para ele construir o quarto, mas ela pede para ele colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Aquela mulher estava dando tudo o que ela tinha do bom e do melhor para o profeta. A sunamita, ela valorizava as coisas espirituais. As coisas espirituais para aquela mulher importavam muito mais do que as materiais. E Eliseu viu a dedicação daquela mulher. E ele oferece, de certa forma, recompensas materiais e honras sociais. Porque ele diz, o que eu posso fazer por você? Eu posso falar com o general. Eu posso te ajudar de algum jeito. Mas a resposta da sunamita revela muito mais do que estava em seu coração. E ela diz assim, não, eu estou bem. Eu habito no meio do povo. Só que havia um sonho na vida daquela mulher. Aí a resposta dela
fala muito mais que ela valorizava a vida, que ela valorizava o amor, que ela valorizava a família, que ela valorizava Deus. Que ela o servia sem esperar nada em troca. Ela não estava preocupada em adquirir mais bens materiais, posição social, títulos honoríficos. Ah, porque eu sou. Não, ela queria ser filha de Deus. Na verdade, ela já tinha como identidade filha de Deus. Ela reconhecia o valor imensurável da família, a felicidade de estar entre os amigos. E às vezes, meu irmão, minha irmã, nós temos dentro de nós sonhos adormecidos. Nós temos dentro de nós propósitos de Deus adormecidos. Muitas vezes achamos que não será mais possível isso acontecer. Muitas vezes falamos como essa mulher sunamita: e eu estou bem, eu habito no meio do povo. Muitas vezes a gente vem à casa do Senhor, muitas vezes a gente serve ao Senhor, muitas vezes a gente busca o Senhor, mas muitas vezes a gente não abre a nossa boca para revelar aquilo que Deus já sabe. Porque essa mulher, em momento nenhum, ela disse: eu preciso de um filho, meu sonho era ter um filho. Só que Deus sabia do sonho dela, sim ou não. Não foi à toa que Geazi prestou atenção que ela não tinha filho. Deus, Ele é o único que pode sondar os nossos corações. Ele sabe exatamente o que nós precisamos, que está lá guardadinho no íntimo dos nossos corações. E deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei, meu irmão, minha irmã, como você entrou aqui hoje. Eu tenho certeza que não foi aleatoriamente que você chegou. Eu tenho certeza que você está aqui porque Deus escolheu que você estivesse. E Ele te diz nesta noite que Ele está reativando aquele sonho que você enterrou. Ele está reativando aquele propósito que você deixou lá atrás no seu passado, que arquivou. Porque Ele sonda o seu coração e Ele sabe no íntimo do seu coração aquilo que você deseja ainda. Que você diga assim: para servir a Deus eu não preciso disso aqui, mas por você continuar servindo, Deus é o Deus que pode fazer. O sonho da sunamita e a promessa de Deus. Eliseu, ele ouve o sábio conselho de Geazi, que informou que a mulher não tinha filhos. E eu acredito que esse era um sonho antigo dela. Era um sonho que talvez ela tanto desejou durante toda a vida dela. Talvez aquela mulher imaginou roupinhas de bebê, imaginava ver uma linda criança correndo pelos corredores de sua casa. Mas ela se apegou, talvez, em algum momento da vida dela, que era apenas um sonho, que era esquecido, anexado ao passado. Só que Deus contemplava a sua generosidade e a sua hospitalidade. A dedicação em servir ao Senhor, através da ajuda oferecida ao seu servo Eliseu, a atitude de amor que essa mulher teve para com este homem, gerou uma promessa que ela não poderia acreditar mais. Você está entendendo isso? O pastor ministrou na live, não foi, a pastora Marta? Acho que foi antes de ontem, não me recordo bem. E ele falou sobre o milagre dos 5 pães e 2 peixinhos. E ele, na ministração, teve uma frase que me tocou muito. Que ele disse assim: enquanto os discípulos ofereciam o milagre, enquanto os discípulos matavam a fome das pessoas, Deus atendia as suas necessidades. Porque depois que todo mundo foi bem servido, sobraram 12 cestos e tinham 12 discípulos. E é isso, meu irmão e minha irmã. Eu não estou dizendo que a nossa vida tem que virar um ativismo e a gente tem que fazer para Deus barganhando a Ele, esperando alguma coisa em troca. Mas eu estou dizendo que enquanto você serve, Deus faz. Enquanto você escuta, Deus te escuta. Enquanto você ama, Deus te ama. Enquanto você abraça, Deus está te abraçando também. Afinal, ela apenas o servia com o seu melhor, sem esperar nada em troca.
E dentro de um ano, a promessa de Deus se cumpriu. Servir a Deus, servindo as pessoas, gera vida, gera paz, gera alegria. Não tem como a gente servir as pessoas e a gente não sentir a alegria do Senhor. Não tem como a gente servir as pessoas e a gente não sentir o amor do Senhor. A paz que excede todo entendimento, que só pode vir dele. E ela concebeu à luz a esse lindo filho, a esse abençoado menino. O filho da promessa, assim como Deus já havia feito na vida de Isaac. Ou na vida de Abraão e Sara, dando Isaac. E agora, aquele lar se enchia do calor do sorriso de uma criança. Uma família completa e feliz. Em Israel, naquela época, era considerado a maior bênção e alegria que o pai e uma mãe podiam alcançar, que era o de ter filho. E a mulher que não tinha filhos ficava profundamente envergonhada na sociedade. E a lei judaica, como se não bastasse isso, a lei judaica dava o direito ao marido de se divorciar com a sua esposa, caso ela não lhe desse um descendente e que poderia levar o seu nome adiante. Então, naquele momento, quando a gente vai pensar nessa história, o marido dessa mulher sunamita, ele já era idoso, assim diz a palavra. Ele já era de idade. Então, eu acredito que em momento nenhum passou na cabeça daquele homem de se separar da sua mulher. Só que naquele momento, aquela mulher, ela recebeu um presente precioso, o presente perfeito. O presente que realmente ela desejava no íntimo do seu coração e que ela precisava. Esse foi o sonho que foi reativado na vida dessa mulher sunamita. Por ela ter um filho, um lar mais feliz, uma família debaixo das bênçãos de Deus. E o menino crescia nos caminhos do Senhor. E eu imagino, Jeane falando, para não dizer que é heresia, viu? Sou eu mesmo. Eu imagino que toda vez que ela olhava para seu filho, que ela olhava para aquele menino, ela se lembrava da promessa de Deus que havia se cumprido na sua vida. E o seu filho era uma bênção. Ele era ensinado na lei do Senhor. Ele ajudava o seu pai no trabalho. E certamente, na ansiedade de querer retribuir todo o amor, o carinho recebido pelos seus pais, imagino eu também, que esse menino ele se dedicava a um trabalho duro para ajudar o seu pai. E talvez ele estava sendo muito exposto ao sol. O menino, talvez, ainda não tinha um preparo físico adequado. Não estava acostumado ao trabalho árduo. O sol de verão, nessa região, naquela época, é muito forte, faz muito calor. E muitos estudiosos, quando a gente vai pesquisar, isso não é bíblico, tá? É estudo. Muitos estudiosos acreditam que o filho da sunamita tenha sofrido de insolação. Que dependendo da intensidade da exposição ao calor, pode levar à morte, principalmente em jovens e idosos. E deixa eu te dizer uma coisa, meu amado e minha amada. O menino, ele estava fazendo de bom grado. Talvez ele só queria retribuir o que os seus pais faziam por ele. Talvez ele só queria retribuir o amor e o carinho. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando você se expõe a algo que você ainda não está preparado para fazer, isso não te traz vida, isso em algum momento vai te matar. Então para de desejar aquilo que o Senhor não te deu ainda. Aquilo que Deus não preparou para você ainda. O tempo pode até chegar, mas se você fizer pela força do seu braço, possa ser que isso em algum momento vá te matar. Isso não é profetada não, viu? Isso é algo que Deus está me trazendo agora, revelando mesmo. Eu não sei com quem Ele está falando, mas eu preciso dizer isso aqui essa noite. Continua fazendo a tua parte, continua fazendo o que o Senhor te chamou para fazer, porque enquanto você faz, milagres são gerados. E o menino sente uma forte dor na cabeça e é levado à sua mãe. E depois de algum tempo, o menino vem a falecer. Eu acredito que momentos terríveis passou aquela mulher. Era assim,
o vale da sombra da morte. Vê o seu único filho, a quem ela amamentou com tanto zelo. Ela deu amor, deu carinho, ensinou as primeiras palavras, os primeiros passos. Ele estava ali, nos seus joelhos. Imagino se ele foi desfalecendo, que essa mãe ela pôde ver, pouco a pouco, a vida daquela criança se esvaindo, sem ela poder fazer nada. E eu particularmente, como mãe, não posso nem imaginar a dor que seja passar por uma situação como essa. E a sunamita olha para o seu filho, o seu sonho, agora frio, gelado, morto, em seu colo. Por mais que ela sonhasse, eu acredito que ela tinha medo de revelar que era o sonho dela e se frustrar em algum momento. Tanto que na fala dela para Eliseu, ela diz assim: eu não te disse que não era para o Senhor fazer, não era para o Senhor mentir? Eu não te falei que não precisava? Eu imagino que nesse momento, essa mulher estava decepcionada. Só que ela se posiciona. Patrick falou aqui que a gente precisa se posicionar com Deus. E essa mulher, ela decide naquele momento de dor se posicionar. Mesmo em momento de desespero, meu irmão e minha irmã, nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor. A nossa confiança deve estar depositada no Senhor. Salmos, capítulo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. A mulher estava declarando isso aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu vou me posicionar. Eu vou me derramar aos pés certos. Eu vou buscar aquele que Deus usou para me dar a promessa, para me dar o sonho. Eu não recuo. Vai tudo bem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E o terceiro ponto, depois do posicionamento dela, vai tudo bem. Se ela estava passando pelo vale da sombra da morte, meu irmão e minha irmã, ela não temeu. Ela não aceitou a morte do seu sonho. Tomando em seus braços, o põe carinhosamente na cama do profeta Eliseu. Presta bem atenção nisso. Ela pegou um menino que estava morto. A minha Bíblia diz isso, a tua também. O menino não estava dormindo, o menino não estava desfalecendo, o menino não estava doente, o menino já estava morto. Ela pega aquele menino morto, vai levar para o lugar certo. Ela construiu aquele quarto para o profeta buscar a Deus. Ela estava honrando a Deus. Então ela disse o quê? Vou pegar o meu filho, vou colocar no cômodo que eu fiz para o Senhor. E ela pega o menino e coloca lá naquele lugar, naquela cama, e parte em duro embate, um caminho longo, uma jornada de 24 quilômetros na estrada que subia ao Monte Carmelo, para recuperar a vida do seu filho, o fruto da promessa de Deus. E ao longe, ela responde ao profeta com palavras que demonstram a certeza da sua fé. A fé de que a vida do seu filho seria restaurada. Quando o profeta Eliseu manda Geazi perguntar à mulher, e tem várias perguntas antes: vai tudo bem? Teu filho está bem? Teu marido está bem? Tua casa está bem? Aí ela vai de longe e responde: vai tudo bem. Meu Deus, que mulher de fé. Que eu fico, meu Deus, como? Como? Porque a gente, uma topada que machuca o dedo midinho, a gente... humanamente falando. E a mulher está com o filho morto e diz: vai tudo bem. Ou como assim? Aí em seguida, ela chega diante de Eliseu.
se prostra com o coração quebrantado. Se prostra aos pés de Eliseu. E é como eu disse a você, representando Deus. Porque foi Eliseu, Deus sondou a vida daquela mulher, o coração daquela mulher, através de Eliseu. Então é como se ela estivesse dizendo, ele me deu, ele tomou, ele vai se responsabilizar. E ela foi e se derramou aos pés daquele homem, em profunda angústia. E ele vai, sendo um homem poderoso em palavras e obras, ele nos deixa também uma lição de humildade. Aqui, ao invés de Eliseu tentar dar um de adivinha, que nem o sacerdote fez com Ana, né? Quando Ana estava aos pés do Senhor chorando e ele disse que Ana estava embriagada, Eliseu poderia. Deixa eu ver aqui, deixa eu adivinhar o que é que essa mulher está passando. Mas não. O que Eliseu diz de imediato, deixa ela. A sua alma está amargurada. O que ela está passando, Deus não me revelou, não. Se Eliseu tinha um relacionamento com Deus, se Deus se revelava a Eliseu, teve propósito para aquele menino morrer, sim ou não? Deus não revelou a Eliseu, mas Deus sabia. Deus sabia que o menino estava morto naquele quarto. Só que Deus, porque aquela mulher, ela precisava exercer a fé. Ela precisava se posicionar. E ela precisava derramar assim a face dela no pó. E dizendo assim, o Senhor me deu, o Senhor tomou, o Senhor vai me dar de volta. Aí ela vai, se derrama aos pés de Eliseu. E Eliseu manda o seu discípulo Geazi pôr o seu bordão sobre o rosto do menino. Só que há tarefas que não eram para Geazi realizar. Certas coisas exigiam a presença do homem de Deus. E a sunamita, ela sabia disso. E ela luta pelo seu filho, insistindo com o profeta que não a deixasse enquanto ele não fosse com ela. E Eliseu, vendo a disposição, a fé daquela mulher, levanta-se e vai em companhia a ela. Só que Geazi vai à frente deles e volta com a notícia não muito boa. Aí Geazi olha para Eliseu e diz assim, deu errado. Eliseu, aquilo que o Senhor me instruiu, não deu certo não. E eu preciso te dizer, o pastor falou sobre isso aqui um dia desse, eu vou repetir. Tem armaduras que Deus nos dá que não serve para outro. Tem armaduras que Deus nos dá que não serve para outro. É específico para cada um. Algo parecido havia acontecido na vida da filha de Jairo. Só que quando Jairo foi procurar Jesus, a menina estava morrendo ainda, não havia morrido. Estava desfalecendo. E Jairo vai até Jesus e diz, Senhor, minha filha está morrendo. E no meio do caminho, naquele momento que Jairo está procurando Jesus, chega os familiares de Jairo e diz assim, não tem mais jeito não, procura mais Jesus não. A tua filha já está morta. Ela já morreu. Tem mais jeito não. Aí, Jesus dá uma instrução a Jairo. Crê somente. Crê somente. Existe uma diferença, uma divergência entre a vida dessa mulher sunamita, o posicionamento dela e o posicionamento de Jairo. Porque o posicionamento de Jairo, Jesus disse a Jairo, crê somente. No posicionamento da mulher sunamita, ela diz para si mesmo, eu creio. E eu quero perguntar para você nesta noite, meu irmão e minha irmã, você crê? Você crê? Você crê? Você crê? Se você crê, Deus vai fazer. Em último lugar, para ressuscitar sonhos, é preciso intercessão e persistência. O bordão de Eliseu não funcionou. Porque para ressuscitar sonhos, é preciso intercessão, é preciso súplica, é preciso oração, é preciso jejum, é preciso unção. Eliseu, ele teve que orar de portas fechadas.
Aí a gente vai ver lá em Mateus 6,6. Ora, teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Você entendeu que tem coisas que sim, meu irmão e minha irmã, a gente precisa pedir ajuda. A gente precisa expor, a gente precisa dizer, não está aguentando não está dando não, me ajuda aqui. Procura as pessoas certas. Agora tem coisas que é somente entre você e Deus. Tem até uma música, né? Que é só entre você e Deus. Não é mais ninguém não, é você e Deus, é você e Deus. E Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer, todas as vezes que você me procurava, que fechava a porta do seu quarto, você parou por quê? Você desistiu da promessa porque o Senhor não. Então procura, busca, fecha a porta do quarto e fala para Ele aquilo que somente Ele pode fazer. Mateus 7,7. Pede e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Eliseu, após a oração, ele transmite calor. Através do contato direto com o morto, com o menino. E pela simbologia naquela época, não se podia tocar em mortos, porque se tornava impuro. Então Eliseu aqui nesse momento quebra todo o protocolo. Eu acredito que ele segue os direcionamentos de Deus. Então ele quebra todo o protocolo e ele vai lá aquecer o menino, toca no menino, sobe em cima do menino. E muitas vezes, meu irmão e minha irmã, é isso que nós precisamos fazer com os nossos irmãos que estão morrendo espiritualmente. Muitas vezes tem pessoas que para ressuscitar, ela precisa de mim e de você. Muitas vezes é preciso a gente agir assim, com amor a todos os pecadores. A quem desejamos ver ressuscitados. A fé da sunamita foi honrada. O sonho de Deus não morreu. O sonho de Deus não morre. Nós temos que ter fé. Essa mulher, humildemente, agradece e entra para a história de Jael. Essa mulher entrou para a história como uma mulher sábia e de muita fé. Ela poderia naquele momento ter apenas se frustrado. Ela poderia naquele momento que o menino estava morto ter dito, Senhor, tá bom, é até aqui. Ela poderia recitar, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus, ele não ia deixar de ser Deus. Deus, ele não ia deixar de fazer aquilo que somente Ele pode fazer. Só que ela se posicionou a não desistir do milagre. Ela se posicionou a não desistir daquilo que Deus havia plantado no coração dela. E Deus havia usado aquele servo dele para trazer vida e abundância naquela casa. Ela persistiu com fé. Como eu disse, diferente de Jairo. Jairo esperou Jesus dizer, crê somente para Jairo crer. E aquela mulher chegou posicionada dizendo, eu creio. Eu creio que o Senhor pode fazer, eu creio que o Senhor pode ressuscitar, eu creio que o Senhor pode fazer um milagre, eu creio que o Senhor pode ir aonde eu não posso ir, eu creio que o Senhor pode curar onde eu não posso curar. Eu não posso não, eu sou limitada, mas o Senhor vê o teu coração, o Senhor vê a tua vida, o Senhor vê a tua casa, o Senhor vê os teus filhos, o Senhor vê as tuas finanças. Ele sabe exatamente do que você precisa. Estamos na quinta do clamor. E nesse momento eu queria fazer algo que Deus está me direcionando também um pouco diferente. Eu não vou pedir para você ficar em pé, para eu fazer a conclusão dessa palavra. Eu vou pedir para você se posicionar. Como eu disse, não foi à toa que você entrou por essas portas.
Você poderia ter escolhido ir para outro lugar, ter feito um jantar romântico, sei lá, entre tantas coisas. Mas você escolheu vir à casa do Senhor. Você escolheu se render aos pés do Senhor e você fez a escolha certa, assim como essa mulher sunamita. De ir para o lugar certo e procurar a pessoa certa. E a pessoa certa não sou eu. É o Deus que habita aqui neste lugar. Então, neste momento, nesta noite, eu quero te pedir que você se posicione. Se posicione ressuscitando aquilo que você achava que estava morto. Se posicione pedindo a Deus que Deus possa fazer um milagre onde você não pode fazer. Que Deus possa operar na sua vida, na sua saúde, na sua casa, na sua família, onde eu e ninguém pode fazer. Então eu quero te convidar a vir até o altar, a você se debruçar aos pés do Senhor e você falar para Ele aquilo que somente Ele pode fazer e pode saber também. Então eu quero te convidar a você se render aos pés da pessoa certa. Qual é o teu sonho? O que é que você pensou que havia morrido? O que é que você pensou que não iria existir mais? O que é que um dia você sonhou, mas você se acostumou com a falta desse sonho e disse, não, tá tudo bem. Tá tudo bem, eu estou no meio do povo. Tá tudo bem, eu canto no louvor. Tá tudo bem, eu sirvo na colheita. Tá tudo bem, eu sirvo na lanchonete. Tá tudo bem, eu sirvo na lojinha. Ei, tá tudo bem? Não, mas vai ficar tudo bem. Porque Deus hoje trouxe à tua memória aquilo que você nem mesmo lembrava. E eu creio em nome de Jesus que hoje Deus está reativando sonhos. Deus está reativando milagres. Estamos na quinta do clamor. E eu creio que em nome de Jesus, testemunhos sairão daqui deste lugar. Então não sai daqui sem se posicionar, sem se render aos pés do Senhor. Então se você tem algo que você deseja derramar aos pés de Deus, você deseja agradecer, você deseja pedir, eu quero te convidar a vir até o altar. Não aqui em cima, mas aqui embaixo, se rende aos pés dele, não ao meu. E eu estendo isso a toda a igreja, não é apelo não, viu? É a toda a igreja. Eu não estou chamando as pessoas para se converter, eu estou chamando as pessoas para se render aos pés do Senhor. Então se você tem algo que você precisa depositar aos pés do Senhor, venha nesta noite e deposita aos pés dele, confia nele, crê somente, porque eu tenho certeza, plena certeza, que o mais Deus fará. E eu continuo a te perguntar, qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Porque o Senhor que deu o teu sonho é o Senhor que faz realizar. Então eu continuo a te perguntar, qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? Qual é o teu milagre? Então se posiciona, porque Deus, em nome de Jesus, Ele fará.